Todo mundo que assistiu Homem-Aranha no Aranhaverso lembra exatamente do momento em que Miles Morales decide saltar daquele prédio. A câmera vira de cabeça para baixo, o vidro do arranha-céu estilhaça sobre os pés dele. A música do Blackway explode nas caixas de som e ele cai para cima, assumindo de vez o manto do Homem-Aranha. É uma das cenas mais esteticamente perfeitas da história das animações do cinema. Mas sabe qual é o grande problema? Você assiste essa cena, sente um arrepio e acha que entendeu uma mensagem do filme. Você acha que aquele salto foi um momento de pura coragem e inspiração, mas a verdade psicológica por trás daquele salto não é sobre coragem, é sobre o fim de uma agonia silenciosa que destruiu por muito tempo Miles e que está destruindo seu futuro exatamente agora. A paralisia por análise causado pelo medo de decepcionar os outros. O que o filme esconde atrás daquelas animações coloridas e cheio de estilo é o retrato clínico de um jovem sendo esmagado vivo pela ansiedade da performance. O Miles passou a história inteira sendo cobrado para ser algo que ele não sabia como ser. Por isso, para entender o tamanho da virada desse personagem, nós precisamos dividir a mente do Miles em 3 amarras psicológicas, 3 pesos invisíveis que trancavam ele no chão: a expectativa sufocante de um pai, a sombra esmagadora de um fantasma perfeito e o julgamento impiedoso de quem já estava no topo. Agora olhe para a sua rotina. Quantas vezes você se pegou exatamente com essas mesmas amarras? Olhando para o abismo, sabendo o que tem que fazer, mas completamente paralisado porque a pressão externa roubou a sua iniciativa. A nossa geração desenvolveu um medo doentio do erro. Nós vivemos tão obcecados com as expectativas alheias, tão aterrorizados com a ideia de passar vergonha ou de não ser perfeito logo na primeira tentativa, que a gente prefere passar a vida inteira amarrado na cadeira, dando desculpas do que encarar o risco de falhar em público. A sua ansiedade não é excesso de preocupação com o futuro, é o seu ego com medo de descobrir que você ainda não é tão bom quanto gostaria de parecer. O Miles só conseguiu quebrar essas correntes e pular daquele prédio quando ele entendeu que a única forma de vencer a ansiedade era aceitando que o primeiro passo sempre vai ser no escuro. Não existia uma garantia de que a teia iria funcionar. Não existia uma fórmula mágica, existia apenas um salto de fé. No vídeo de hoje, nós vamos abrir o raio-x dessas 3 amarras para entender o que Miles suportou embaixo daquele capuz. E no final, eu vou te entregar um elemento que o Miles usou para destruir o medo do fracasso. Uma mentalidade oculta que você precisa aplicar na sua rotina agora mesmo, se você quiser parar de deixar a ansiedade ditar o tamanho do seu destino. Se você está cansado de viver paralisado pelas suas próprias dúvidas, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. A primeira amarra que prende o Miles no chão e que provavelmente está bloqueando a sua vida inteira exatamente agora se chama o fantasma da perfeição. Pensa comigo no peso psicológico da situação desse garoto. O Miles não recebeu apenas os poderes de uma aranha radioativa, ele recebeu sem pedir a missão de substituir a pessoa mais perfeita, talentosa e reverenciada de seu mundo, o Peter Parker original. Não era apenas um herói, ele era o padrão ouro do que significava ser confiante. Ele nunca hesitava diante do perigo. Ele sempre sabia a piada exata para desarmar o vilão. Ele salvava o dia e no final ainda saía impecável na foto. E o que Miles sente quando olha para esse legado? Uma sensação de incompetência brutal. Ele se sente um impostor usando uma máscara que não merece. Tanto que o filme faz questão de nos mostrar um detalhe genial. A primeira roupa que o Miles usa não é um traje de herói, é uma fantasia de plástico barata que ele comprou numa esquina. Quando ele veste aquilo, ele não está tentando ser o Homem-Aranha, ele está tentando imitar o Peter Parker. Ele tenta se mover como Peter, tenta falar como Peter, tenta se pendurar como Peter. E sabe qual é o resultado inevitável dessa cópia? Fracasso atrás de fracasso. Olha bem, o filme faz questão de humilhar o Miles no começo. Ele é desajeitado, ele passa vergonha na frente dos outros e cai de alturas ridículas direto no asfalto. Porque os roteiristas gostavam tanto de mostrar o protagonista sendo ridículo, para esfregar uma verdade na nossa cara. O maior erro do Miles não era a falta de força física. O erro dele era tentar vestir um tamanho que ainda não era dele. Ele queria o resultado final do Peter Parker sem ter passado pelos anos de dificuldade que o Peter encarou. Me diz uma coisa, quem é o Peter Parker que está assombrando a sua mente hoje? Quem é o fantasma perfeito que você fica stalkeando e usando como régua para medir o seu valor? É aquele influenciador da sua idade que aparece no Instagram postando faturamento de milhões? Ou é o cara focado que acorda às 5 da manhã, tem a rotina impecável, o corpo trincado e parece ter a vida totalmente sob controle? Nós vivemos na era mais cruel da história para quem está começando, porque os perfeitos estão o tempo todo na palma da nossa mão. Você desbloqueia a tela do celular e é metralhado pelo palco das outras pessoas. Você assiste ao 20º ano de sucesso de alguém e depois volta os olhos para a sua rotina comum, tediosa e bagunçada. E aí vem a armadilha da ansiedade. Quando você vai dar o seu primeiro passo real em um projeto novo, em uma mudança de carreira ou em um hábito simples, você se compara com o estágio final desse fantasma. Você quer abrir um negócio e exige que ele dê lucro na primeira semana. Você quer começar a produzir conteúdo e quer que o vídeo fique perfeito de primeira.
Como a sua mente sabe que você não vai conseguir ser genial e impecável igual o fantasma que você idolatra, o seu cérebro cria um mecanismo de defesa chamado paralisia. Você começa a dizer para si mesmo: ah, o mercado já está saturado, ou eu não tenho os equipamentos certos ainda, ou eu não levo jeito para isso, melhor nem passar vergonha. Sabe o que esse diagnóstico revela de verdade no nosso raio-x? O Miles achava que o problema dele era a falta de poder ou a falta de teia, mas a verdade é que ele estava apaixonado pela ideia de ser o herói perfeito, mas sentia um nojo profundo do processo de ser o iniciante feio. Você não está paralisado porque tem medo de falhar, você está paralisado porque o seu orgulho é grande demais para aceitar a ideia do começo sendo pequeno, desajeitado e motivo de piada. O fantasma da perfeição é uma mentira confortável que o seu ego usa para te manter na zona de conforto. Ele te convence de que se você não puder ser o melhor logo de início, é mais digno nem tentar. E enquanto você compra essa desculpa para não se expor ao ridículo, a sua vida continua exatamente no mesmo lugar, olhando para quem está no topo e chorando porque a sua fantasia de plástico não te serve. O Miles Morales precisou ver o Peter Parker morrer na frente dele para entender que ele nunca, em hipótese alguma, seria o Peter Parker. A existência do herói perfeito precisou ser apagada para que o Miles tivesse espaço para nascer. E a pergunta que fica para você é: quando é que você vai ter a coragem de matar a imagem perfeita que criou dos outros na sua cabeça? Enquanto você continuar cutucando o fantasma da perfeição alheia, você nunca vai ter o espaço necessário para começar a construir a sua própria realidade. Se a primeira amarra era um fantasma que estava na cabeça do Miles, a segunda amarra é feita de carne, osso e julgamento real. Ela se chama o Julgamento dos Gigantes. No meio do filme, o Miles finalmente encontra pessoas que têm os mesmos poderes que ele. Ele acha que encontrou seu grupo, o seu lugar seguro, mas em vez de acolhimento, o que ele recebe é um tribunal. Ele é colocado no centro da sala para ser testado por veteranos que já estão calejados, que já salvaram seus mundos dezenas de vezes e que não têm tempo para lidar com um garoto que não consegue nem controlar o próprio peso na teia. O Peter Benjamin Park olha para ele com pena, a Gwen olha com frustração. E a conclusão deles é unânime, dita sem nenhum filtro na cara do garoto: você não está pronto, você vai virar um estorvo. Se você vir com a gente, você vai morrer. Tenta se colocar na pele desse moleque por um segundo. Ele foi rejeitado por todos aqueles que ele admirava. Ele foi amarrado em uma cadeira porque, na métrica dos profissionais, a presença dele era um perigo para a missão. Eles trancaram Miles no escuro para o próprio bem dele. Isso dói na alma, porque é o ápice da rejeição. Quantas vezes na sua vida você não se sentiu exatamente como o Miles amarrado naquela cadeira? Essa é a amarra que surge quando você decide finalmente sair da inércia, mas esbarra no julgamento de quem já está no topo. É o medo de que os especialistas do seu mercado vão falar quando virem seu trabalho iniciante. É o medo do julgamento daquele seu colega de profissão mais experiente que olha torto para suas ideias. É o medo da crítica devastadora de quem já venceu na vida e parece olhar para você como se você fosse um amador insignificante. A nossa geração é viciada em aprovação social. A gente foi mimado com a cultura do like, onde tudo o que a gente faz precisa ser validado instantaneamente por um coraçãozinho na tela. Então, quando você tenta fazer algo real e recebe o primeiro olhar de desdém, a primeira crítica fria ou o silêncio de quem você admira, você desaba. Você quer o respeito dos gigantes, antes mesmo de ter os calos que eles têm nas mãos. Aí, quando o veterano te critica ou quando o mercado te ignora, o seu ego inflado se estilhaça. Você aceita o julgamento deles como uma sentença definitiva e diz para si mesmo: eles têm razão, eu realmente não nasci para isso. Quem sou eu para tentar competir com essa galera? Mas vamos fazer o raio-x dessa amarra agora. Porque o Peter Benjamin Park e os outros amarraram Miles naquela cadeira? Não foi porque eles odiavam o garoto, foi porque eles estavam medindo Miles pela régua deles, pelo nível de um combate de nível multiversal. Eles não tinham tempo para esperar o processo de maturação do Miles. O julgamento deles era real para o contexto deles, mas era uma prisão para o contexto do Miles. A sua ansiedade diante da crítica dos outros não é modéstia, é arrogância disfarçada. Você quer ser poupado do julgamento dos gigantes porque você se acha especial demais para passar pela fase onde todo mundo te acha um estorvo. Você quer sentar na mesa dos adultos sem ter pago a conta do almoço. O erro do Miles até aquele momento era acreditar que para ser o Homem-Aranha ele precisava que o Peter Benjamin Park ou a Gwen desse um selo de aprovação para ele. Ele achava que a autoridade vinha de fora. Enquanto você fica esperando os gigantes do seu nicho, os seus pais, os seus amigos ou os seus mentores olhem para você e digam: agora você está pronto? Você vai continuar amarrado naquela cadeira, assistindo a história acontecer pela janela. Os gigantes nunca vão te dar permissão para subir ao nível deles. O papel de quem já está no topo é proteger o topo, não puxar sua mão.
O Miles só conseguiu se soltar daquela cadeira quando ele parou de se importar se os outros aranhas o consideravam pronto ou não. Ele entendeu que a validação não é algo que você ganha, é algo que você toma quando decide agir, mesmo com o mundo inteiro dizendo que você vai falhar. E se você não tiver estômago para suportar o olhar de desdém de quem já venceu, enquanto você ainda está sangrando no chão, você nunca vai ter o direito de sentar na mesma mesa que eles. Depois de ser esmagado por fantasmas e rejeitado por gigantes, o Miles enfrenta a amarra mais pesada e sufocante que existe, o peso do orgulho. E essa amarra dói mais porque ele não vem de um inimigo, ela vem de quem mais te ama. O pai do Miles é um policial honesto, um homem duro que trabalhou a vida inteira no asfalto para dar ao filho uma chance que ele nunca teve. Para o Jefferson, aquela escola de elite não era só um colégio, é o bilhete de saída do Miles de uma realidade difícil. O amor desse pai se manifesta em uma forma de expectativa brutal. Ele projeta no Miles o dever de ser impecável, de ser o orgulho da família, de não decepcionar a oportunidade de ouro que ele recebeu. E o que acontece com Miles sobre esse peso? Ele sufoca. O garoto adora desenhar, pichar paredes, ouvir música com o tio nas horas vagas. Ele quer apenas ser um garoto comum, descobrindo o próprio caminho. Mas cada olhar do pai parece dizer: eu me sacrifiquei por você, agora você tem a obrigação de dar certo. O Miles se sente culpado por ter desejos diferentes dos desejos do pai. Ele se sente um fracasso antecipado porque sabe que, por dentro, ele não é um bloco de concreto que o pai espera que ele seja. Presta muita atenção nessa atitude do Miles. Ele erra a prova de propósito. Ele tenta se diminuir para caber em um lugar onde as pessoas não esperam nada dele. Esse é o comportamento clássico de quem está sufocado pela ansiedade familiar. E aqui o nosso raio-x vai direto na ferida de muita gente que está assistindo a este vídeo. Quantos de vocês não estão vivendo uma vida sabotada hoje só porque não aguentam o peso do orgulho dos seus pais? Você escolheu uma faculdade que odeia porque era o sonho do seu pai ou da sua mãe te ver com aquele diploma. Você aceitou um emprego estável e medíocre porque a sua família tinha pânico de te ver arriscar em um projeto próprio. Ou pior, você simplesmente não começa nada na sua vida, não tenta mudar de nível, porque o medo de olhar nos olhos das pessoas que te criaram e admitir que você falhou no meio do caminho é absolutamente paralisante. A nossa geração é refém do medo da desonra familiar. A gente confunde gratidão com servidão psicológica. Você acha que para honrar o sacrifício que os seus pais fizeram por você, você precisa viver o roteiro da vida que eles escreveram na sua totalidade. Aí quando você falha em um concurso, quando você tranca um curso ou quando o seu primeiro projeto quebra, você não sofre apenas pelo dinheiro ou pelo tempo perdido. Você sofre porque sente que rasgou o orgulho da sua família. Mas vamos quebrar essa amarra com a verdade nua e crua do filme. O pai do Miles projetava toda aquela dureza no filho porque o mundo real é duro. Ele tinha medo que o Miles fosse engolido pela realidade se não fosse perfeito. O erro do Miles era achar que para ter o amor do pai, ele precisava ser o reflexo exato dos planos dele. Ele passava o filme inteiro calado, engolindo a própria voz, deixando a ansiedade acumular no peito. A sua ansiedade diante da expectativa da sua família não vão sumir enquanto você não entender que os seus pais são apenas seres humanos assustados. Eles estão usando as poucas ferramentas que têm para tentar te proteger do sofrimento. Mas o preço dessa proteção não pode ser anulada da sua própria existência. O Miles só começou a se tornar um Homem-Aranha quando ele aceitou que o seu caminho seria desalinhado com as expectativas do pai. Ele continuou amando o pai, mas parou de pedir permissão a ele para descobrir quem ele era de verdade. Enquanto você continuar usando o medo de decepcionar as pessoas que te amam como desculpa para não dar o seu salto de fé, você não está sendo um bom filho, você está sendo um covarde que usa o amor dos outros como um escudo para não ter que fracassar e assumir a responsabilidade pela sua própria vida. O Miles precisou entender que o orgulho do pai dele não seria conquistado pela obediência cega, mas sim pela coragem de se tornar um homem completo, mesmo que esse homem vestisse uma máscara preta e vermelha que o pai a princípio não conseguia entender. É aqui que tudo muda. O Miles destrói as teias por conta própria. Ele não esperou o Peter Benjamin Parker voltar para assaltá-lo. Ele não ligou para o pai para pedir conselhos. Ele se libertou porque entendeu, no fundo do peito, o elemento secreto que faltava para ele quebrar a ansiedade de uma vez por todas. E esse segredo não foi uma técnica secreta de luta ou um novo lançador de teias. Foi uma mudança brutal de sua mentalidade. E que pode ser resumida em uma única frase: o direito de falhar em silêncio até dar certo. Essa é a frase que eu iria te passar no final do vídeo. Agora pensa comigo, por que o Miles passou o filme inteiro paralisado? Porque ele achava que o mundo estava assistindo e julgando cada erro dele. Ele achava que precisava dar satisfação para os gigantes, para o fantasma do Peter e para o orgulho do pai a cada tropeço. Mas quando ele se vê completamente sozinho naquele quarto escuro, abandonado por todos, ele percebe a maior verdade da vida. Ninguém se importa tanto assim com os seus erros, quanto o seu ego gosta de acreditar. O Miles decide que vai pular do prédio, sabendo que podia falhar. Quando ele pergunta para o Peter Benjamin Parker
Como eu vou saber que estou pronto? A resposta do mentor é cirúrgica, você não vai saber. É um salto de fé. Salto de fé não significa ter a certeza de que a teia vai sair e te salvar. Salto de fé significa aceitar passar vergonha, aceitar desabar no asfalto, aceitar o risco do ridículo e ir mesmo assim. Porque continuar parado na cadeira é um destino muito pior que a morte. Olhe para a tela agora mesmo. Essa cena só é foda porque você assistiu a ele apanhar o filme inteiro. O traje preto e vermelho não é um símbolo de perfeição. É o símbolo de que ele parou de tentar ser o Peter Parker. Ele pintou a própria roupa com spray porque ele aceitou a sua própria identidade, com todas as falhas e imperfeições que vinham junto. Ele se deu o direito de ser o Miles Morales. E agora eu volto para você que passou esse vídeo inteiro ouvindo essas verdades e provavelmente se enxergando em cada uma dessas amarras. Até quando você vai continuar usando a desculpa da sua ansiedade para justificar sua falta de coragem? Até quando você vai ficar editando a sua vida na sua cabeça, esperando o cenário perfeito, os equipamentos perfeitos, o momento ideal ou a aprovação de todo mundo para finalmente dar o seu primeiro passo? Você quer um dinheiro no bolso, você quer o orgulho da família, mas não tem estômago para aguentar um comentário negativo, um projeto falho, ou uma porta na cara. Entenda uma coisa, a ansiedade não vai sumir antes de você agir. Ela some quando você se joga do prédio e calibra a sua teia durante a queda. Você precisa recuperar o seu direito de errar em silêncio, longe dos holofotes, do Instagram, longe das cobranças da sua mente e continuar tentando até que sua teia finalmente morda o topo do próximo arranha-céu. O Miles Morales não precisava saber se estava pronto, ele só precisava saltar. A cadeira está destrancada e o abismo está na sua frente. A única pergunta que resta é: você vai continuar chorando no escuro ou vai ter a coragem de descobrir o tamanho do seu salto de fé? A escolha, como sempre, é exclusivamente sua.